Boa noite, pessoal! Hoje o tema é dieta e orçamento. Como emagrecer gastando pouco. E aí eu tenho vários pontos para a gente conversar aqui, porque eu tenho certeza que ainda tem gente que acredita que emagrecer custa caro, que dieta para emagrecimento custa muito caro. E de verdade não custa. E eu quero muito conversar sobre isso com vocês hoje. Elaborei até uma listinha aqui. E aí, galera? Elaborei até uma listinha aqui de alguns produtos específicos para a gente falar, tá bom? Mas vamos aos recados iniciais. Eu queria que, quando a gente acabasse aqui essa live, convidar todo mundo para ir lá no link que está no meu perfil, clicar naquele link e fazer duas coisas. Primeiro, se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri, que é totalmente online, gratuita, e a gente vai dar muita informação sobre emagrecimento. Segundo, se inscrever no canal do Telegram para quem ainda não está lá, porque todos os dias rola um áudio, rola uma receita, rola uma dica super interessante sobre emagrecimento. Então, se você ainda não faz parte, passe a fazer a partir de hoje. E outra informação, outro pedido, na verdade, importante, é que vocês clicassem aqui nesse aviãozinho de papel para enviar essa live, convocar seus amigos, familiares que vocês acreditam que podem se interessar por esse tema. Convidem eles para participar aqui com a gente. Ok, pessoal? Boa, boa. A galera aí já está inscrita, né? Beleza. Então, vamos nessa. Vamos começar falando sobre, então, se emagrecer, se dieta para emagrecer custa caro ou se a gente pode realmente, com pouco, conseguir perder alguns quilos, né? Na verdade, não só alguns quilos, chegar realmente ao nosso objetivo de peso. E para quem me acompanha nas redes sociais já, eu tenho certeza que vocês já sabem que sim, é super possível emagrecer gastando muito pouco, super possível. Na verdade, quem ainda acha que para emagrecer a gente precisa gastar muito, que a gente tem que ter determinados produtos diferenciados, entre eles vários suplementos no armário e alguns outros que eu vou comentar aqui com vocês, tá por fora, gente. Realmente não precisa. A gente consegue, a base aqui, para quem me acompanha já sabe o que é aquilo que eu acredito realmente como alimentação saudável e, consequentemente, como base alimentar para qualquer que seja o nosso objetivo, porque é claro que sempre o objetivo final é ter saúde, né? É ser saudável. Então, mas mesmo para o emagrecimento, se a gente fizer uma base de comida de verdade, que a gente chama, né? Que é basicamente o que? O que a gente compra na feira, no açougue, tá resolvido. A gente não precisa gastar rios de dinheiro com suplementação, por exemplo. E eu tenho certeza que vocês provavelmente têm um amigo ou um familiar, ou vocês mesmos já foram a algum profissional, não necessariamente nutricionista, ou pode ser um nutricionista também, ou teve um amigo lá, ou a vizinha que foi no nutrólogo, ou naquele médico, no endocrinologista, por exemplo, e que saiu de lá com uma receita enorme de diversos manipulados, um manipulado pré-treino, um manipulado pós-treino ou uma whey protein hidrolisada para o pós-treino, e saiu com várias receitas onde ele usaria farinha de amêndoas porque ele está fazendo uma dieta low carb, então ele vai fazer várias preparações com farinha de amêndoas, ou ele vai ou pediram para ele comprar o iogurte proteico, que é um iogurte proteico limpo, então ele é mais caro, ele custa 5, 6, às vezes R$ 7 o potinho do iogurte. Então, assim, gente, existe isso? Com certeza. Às vezes já ouvi falar, inclusive, né? E a gente sabe que tem muitos até profissionais que trabalham numa determinada linha de prescrever, às vezes, realmente, assim, prescrições astronômicas, né? Da pessoa sair de lá do consultório com R$ 1.000 de manipulados para fazer. Bom, fato é, existem todas essas linhas daí, tem gente que acredita, talvez, né? Acredito eu, que uma pessoa dessa acredite que só dá para ser saudável, só dá para atingir ali se ele colocar
tudo na mais perfeita ordem, otimizar ao máximo todas as vitaminas e minerais, e por isso eu não vou confiar só na alimentação, eu vou passar um monte de manipulado, eu vou passar um manipulado também, vou manipular algumas cepas de probióticos aqui também, passar para essa pessoa. Fora isso, vamos entrar com um polivitamínico e mineral todo quelado para passar para essa pessoa. Talvez algumas pessoas não estejam nem entendendo o que eu estou falando. Mas, gente, tudo isso que é uma possibilidade de suplementação que a gente pode fazer para a pessoa, depender da queixa que ela passa para a gente, mas que às vezes muitos profissionais até colocam como protocolo inicial no atendimento, independente de quem eles atendam. Eu vou dizer que isso daí é um frufru. Eu chamo de frufru porque o quê? Assim, é um detalhe, é uma perfumaria, sabe? É um algo a mais. Isso daí é totalmente desnecessário para que a pessoa atinja o objetivo dela. Não é à toa que, assim, eu particularmente hoje eu estou com basicamente um suplemento que eu quero, tá? Não é nem dizer que ele faz diferença, não. O Whey Protein, por sinal, vai acabar, minha última dose está no pote, e depois que acabar, provavelmente eu vou ficar um tempo sem comprar. Então, assim, isso me impede de ser magra ou de ganhar massa muscular, se for o meu objetivo, não impede, e não impede só a mim não impede a ninguém, tá certo? Então a gente não precisa de absolutamente nada disso, desse extra, dessa perfumaria, desse frufru, para realmente conseguir chegar ao nosso resultado. O que a gente precisa é na rotina, todo santo dia realmente entender que o que a gente precisa ter é uma alimentação baseada em, se a gente é onívoro, né, se a gente come proteínas animais e vegetais, se a gente come tudo, a gente precisa ter uma alimentação baseada em quê? Em carnes, ovos, legumes, verduras, frutas, leguminosas, que é o caso de feijão, etc. A gente não precisa ter nada muito diferenciado. E óbvio, gente, que a depender do local que a pessoa more, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram, que é com as minhas alunas do Comer e Treinar, que por sinal tem várias aqui, e a gente estava discutindo agora, pouco antes de eu entrar na live, porque uma delas mora nos Estados Unidos, Paulinha. E a gente vive sempre, tá ali compartilhando fotos e tal de nossos pratos, e no de Paula, que mora lá nos Estados Unidos, dia sim, dia não, tem o quê? Tem aspargos no prato. Mas aí eu pergunto a vocês, gente, a gente aqui que tá no Brasil, a maioria quer dizer, tem gente de todo mundo aí provavelmente me assistindo, mas fato é, para as pessoas que moram aqui no Brasil, considerando que aspargos é um item extremamente caro, é um vegetal que, via de regra, isso vai variar, claro, entre os estados, entre as cidades, mas via de regra é caro aqui pra gente. Eu preciso ter aspargos no meu prato para emagrecer, eu preciso ter cogumelos no meu prato, eu preciso ter presunto parma no meu prato para emagrecer? Claro que não. Se aqui é caro aspargos, eu uso repolho. Eu vou ter exatamente, no momento em que eu boto aspargos ou boto repolho, eu estou ali cumprindo o mesmo objetivo, trabalhando com o mesmo grupo de alimentos. E não tem problema nenhum eu trocar um pelo outro. E entenda também que com essa coisa das redes sociais, né? Às vezes a gente está ali seguindo vários nutricionistas, seguindo vários profissionais, e aí a gente pega e vê lá, olha, Nutripaula aqui eu tomando kombucha ou kombucha. Caraca, olha aí, ó. É magra porque toma kombucha. Gente, não faça esse raciocínio, tá? Não faça esse link. Então esqueça, a gente não precisa de nada. E aí eu vou buscar a garrafa de kombucha para eu ver também ali numa lojinha diferenciada que vende produtos naturais. E a garrafa de kombucha custa R$20. Eu preciso disso para emagrecer, gente. Comprar uma garrafa de seja lá o que for, por melhor que seja esse alimento. E entendam bem, é até isso que eu quero trazer como pauta de discussão aqui. Então, gente, observem. Para emagrecer, eu definitivamente não preciso desses produtos alimentícios, né? Desses produtos, literalmente, que vem com código de barra, tá? Porque vocês já entenderam, né? A base é comida de verdade. É a fruta, a verdura, é aquilo que é barato. Eu não preciso de nada muito diferente disso para conseguir emagrecer. Mas aí quando a gente passa para a seara de produtos industrializados, aí, claro, aquilo que é de melhor qualidade, aquilo que tende a ter uma seleção melhor de ingredientes, costuma ser mais caro. Isso é verdade também.
Então, por exemplo, anotei algumas coisas aqui. Então, se eu pego, por exemplo, iogurte. Se eu quero ter um iogurte mais proteico, né? Se eu quero pegar ali um iogurte que ele já me entregue uma boa quantidade de proteínas e realmente é um iogurte mais limpo, ele vai ter um valor realmente a mais, ele vai ser mais caro. Mas a questão é que eu preciso disso, ou eu posso, às vezes, só pegar um iogurte natural mesmo, seja integral ou desnatado, que a depender do objetivo de cada um vai diferenciar. A minha prescrição, via de regra, é do integral mesmo, para você ter o máximo de nutrientes ali. Mas eu posso pegar um iogurte integral e somar isso com um ovo? E aí, será que esse iogurte integral mais um ovo, ele soma ali a quantidade de proteínas que eu teria em um iogurte que custa 6, 7 reais? Teria. E conseguir isso de maneira muito mais barata, não é? Muito mais acessível. Então, observe que a gente não precisa desses produtos diferenciados, desses produtos alimentícios da categoria fit. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente entra na seara dos produtos sem glúten. Então, eu vejo que muitas pessoas acreditam que a gente vai precisar lá pegar um pão sem glúten ou um biscoito sem glúten. E realmente esses produtos sem glúten, né, e principalmente se são importados, então a gente tem muitas marcas no mercado importadas, e obviamente por ser importado esse valor aumenta mais ainda. Observe que às vezes até esse produto nem é de qualidade. Muitas vezes a gente pega um produto, um pão sem glúten, um biscoito sem glúten, quando vai ler a lista de ingredientes, e geralmente é assim, primeiro ingrediente de todos é o quê? Farinha de arroz. Misericórdia. Tão pobre quanto farinha de trigo. Tão pobre nutricionalmente quanto farinha de trigo. A grande questão só é isso, é que ele é importado. Farinha de arroz, por sinal, é tão barata quanto a de trigo. Então, assim, na verdade não tem muito porquê, não, ele ser mais caro. Talvez porque ele estampe ali no rótulo sem glúten. Mas, na verdade, até é um produto, às vezes, de má qualidade. Por isso que é tão importante também a gente saber minimamente ler a lista de ingredientes e avaliar esse rótulo. É pra gente também não cair no conto do rótulo bonito, entendeu? Do rótulo fit, sem glúten, diet, sem açúcar. E achar que a gente tá ali comprando um produto bom, quando na verdade às vezes nem é. E esse geralmente é o caso dos produtos sem glúten. Então, produtos sem glúten tem um público específico, que é o público principalmente os celíacos, né? Ou aqueles que têm algum tipo de intolerância a glúten, mesmo que seja intolerância a glúten não celíaca. Mas tem esse público especificamente, mas mesmo para esse público, quando eu atendo os meus pacientes celíacos ou que têm qualquer tipo de intolerância a glúten, eu sempre alerto eles para ter um bom senso na hora de avaliar e de pegar esses produtos. Porque às vezes você vai pegar um produto que é um produto lotado de aditivo químico, cheio de farinha de arroz, cheio de açúcar, e não é por ser sem glúten que ele vai ser de melhor qualidade, tá certo? Outras coisas que eu anotei aqui. Então, por exemplo, eu até comecei falando nela, né? Farinha de amêndoas. Então eu vejo que as pessoas até que olham assim, poxa, para isso. A maioria das pessoas aqui que eu sigo e tal fazendo uma dieta mais low carb para emagrecer, mas poxa, essa pessoa toda hora posta aqui um bolo que foi feito com farinha de amêndoas, ou ela posta ali uma fruta em que ela está usando ali uma pasta de amêndoas em cima, uma pasta de castanha de caju, ou uma Nutella fake saudável, que é de avelãs com cacau e coco. Fato é, quando a pessoa vai olhar esse produto, o potinho custa 30, 40 reais. É caro. Farinha de amêndoas, as oleaginosas como um todo, realmente elas são caras, sim. São alimentos, gente, que são super nutritivos, mas de fato são caros. Eu preciso fazer pão de farinha de amêndoas? Eu preciso fazer bolo, torta de farinha de amêndoas? Quiche low carb com farinha de amêndoas? Eu preciso ter isso na minha rotina? De forma alguma. Na verdade, até eu, como nutricionista, até certo ponto, desaconselho essas preparações muito elaboradas na rotina. Eu acho que a gente tem mais a que fazer isso na menor parte do tempo. Mas para todo santo dia, gente, o frango resolve, o ovo resolve, a carne de segunda resolve, o porco, aquilo que for mais barato aí na sua cidade. Se é fonte de proteína, tá tudo ali no mesmo balaio, isso resolve. Aí é óbvio que eu anotei aqui também outros alimentos,
Aí eu anotei até aqui, eu pedi lá no meu grupo lá das meninas, né, do Comer e Treinar, eu falei, meninas, lembrem aí de alguns alimentos que vocês acreditavam que precisa ter na dieta para conseguir emagrecer. E elas falaram pra mim que suplementação, né, de maneira geral. Então é isso, gente, às vezes eu vejo, sempre que eu tô fazendo live, eu vejo assim, café não sei o que lá, bullet blá blá blá. Funciona, de marcas, né? Morosil funciona, não sei o que lá funciona. Tudo cheio de marca, sabe? Gente, sabe o que é isso? É a gente ainda tentando ir atrás do milagre. Porque a grande questão é essa. É que no fundo, a gente está sempre ali ávido a saber que um produtinho XYZ vai acelerar o processo. Esqueça. Óleo de cártamo não vai acelerar o processo. Termogênico XYZ, café verde, morosil, sei lá o que, não vai acelerar o processo. Esqueça. É a base da sua alimentação, é a base do seu comportamento que vai fazer você chegar aonde você quiser. Então não acredite, não caia nesse conto do vigário de que você adicionar produtos industrializados, seja eles quais forem, que isso vai acelerar o seu processo de emagrecimento em algum momento. Marcela aqui perguntando, mas o que pode substituir a farinha de amêndoas? Marcela, a gente tem diversas farinhas. A grande questão é que a farinha de amêndoas, então você está perguntando alguma farinha que tenha baixo teor em carboidrato. Aí a gente tem várias farinhas. Aí tem farinha de coco, aquela que é marronzinha, eu particularmente acho péssima. Acho que tem gosto de pó de serra, sabe? Serragem, eu não gosto. Mas a gente tem a farinha de linhaça, que tem que ser batida na hora. Caso contrário, se você compra já pronta, a chance dela ficar rançosa, sabe? De ter gosto assim de estragado é muito grande, exatamente porque ela é cheia de óleo, assim como a farinha de amêndoas, então ela fica com um gosto estranho que não fica legal. Fora isso, a gente tem farinha de berinjela, farinha de maracujá. Gente, a gente tem farinha de tanta coisa, só que óbvio, a depender do tipo de farinha, talvez a farinha de amêndoas ela tenha ganhado uma popularidade muito grande dentro das receitinhas low carb, pelo fato dela ser uma das mais neutras no sabor. Farinha de grão de bico, aqui estão falando. Mas assim, você pode tentar uma mistura de farinhas. Ou até outra coisa. Entender, gente, que isso vai estar na menor parte do tempo. De verdade. E considerando que às vezes vai estar na menor parte do tempo, pense bem se não é melhor usar uma farinha mais tradicional. Exemplo, Paula, eu não quero usar farinha de trigo porque você já me disse aí que é uma farinha de baixo teor nutricional, não agrega em nada, ou às vezes eu me sinto com gases, estufada, se eu uso farinha de trigo. Qual poderia ser outra farinha? Farinha de aveia, que é barata também, que já tem um teorzinho nutricional ali melhor do que a farinha de trigo. Acabaram de citar aqui. Farinha de amendoim, ela vai ter um gostinho característico do amendoim, mas também pode ser utilizada. É legal, é tipo farinha de grão de bico. Vai ser proteica, só que diferente da de grão de bico, vai ter mais gordura, quando a de grão de bico tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas fato é, a gente tem um monte de farinha, uma farinha de trigo integral orgânica, citaram aqui. Tudo isso. Amido de milho, aí o amido de milho, claro, bem denso em carboidrato, né? Assim como o polvilho, assim como, que mais? Fécula de batata. Tudo isso é bem denso em carboidrato. Mas fato é, gente, se a gente realmente vai fazer na menor parte do tempo, não necessariamente a gente precisa usar uma farinha de amêndoas. E outra coisa, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Então, assim, se no meu bolso não cabe farinha de amêndoas, eu não preciso utilizar isso. Quando eu fizer meu bolo, eu uso farinha de aveia e ainda vai estar muito bom. Eu uso uma farinha integral e vai estar muito bom. Até porque bolo, seja ele qual for, low carb ou não, ele é hipercalórico, ele tem que estar na menor parte do tempo. Então, se eu fizer um bolo low carb, com farinha de amêndoas, manteiga, que mais que usou? Às vezes óleo de coco. Óleo de coco até foi outra coisa que eu anotei aqui para falar. Ovos, aí adoçante. Mas, gente, observe que o fato de usar ou farinha de amêndoas, manteiga ou creme de leite, esse é um bolo que ainda é hipercalórico. Ele fica lotado de gordura. Tanto até que tende a ser um bolo, você pega nele assim, ele é extremamente oleoso. Ele é cheio de óleo.
Exatamente porque tá cheio de gordura ali. Então ele não tem, realmente tem muito pouco carboidrato, tem uma parte bem menor de carboidrato, mas por outro lado, ele tem muito mais gordura do que um bolo convencional. Então observe que bolo low carb ou high carb, low carb ou normal, ele tem que estar na menor parte do tempo. Então não tem por que você acreditar que uma dieta para emagrecimento é caro porque eu vou precisar comprar farinha de amêndoas. Definitivamente esse pensamento está errado, tá certo? Eu juro que eu vou separar alguns minutinhos para ver as perguntas no final. Dando um recado, só para quem chegou atrasado, clica nesse aviãozinho de papel aqui para convidar, se você está achando a live interessante, convida as pessoas aí da sua família e seus amigos para assistirem também, tá bom? A galera que está querendo emagrecimento. Chama o pessoal. Mas, gente, eu queria falar agora de alguns alimentos que realmente eles vão ser um pouquinho mais caros que a outra versão que às vezes as pessoas podem estar habituadas a comprar. Um desses casos que eu anotei aqui é margarina versus manteiga. Então assim, gente, é óbvio que se eu prezo uma alimentação de qualidade com alimentos que sejam o mais naturais possível, o mais natural possível, é óbvio que eu não vou querer que o meu paciente, que o meu aluno, que o meu seguidor coma margarina. E eu vou querer incentivar ele a comer manteiga. E manteiga é mais caro que margarina? Eu ia até olhar aqui o comparativo de preço, porque eu nunca mais, meu Deus, na verdade eu nunca comprei margarina para minha casa. Meus pais, uma época, compravam, minha mãe fazia bolo com quali. Lembra, mãe? Passou, graças a Deus, essa época, hein, mãe? Não mais usamos quali para fazer bolo em casa, mas minha mãe usava. E o que, gente? Isso é só cultura. A pessoa cresce assim, provavelmente minha avó também fazia, não sei. Quando margarina entrou no mercado. E fato é, minha mãe cresceu fazendo bolo por muito tempo com margarina. Até que caiu a ficha, a gente estudou um pouquinho mais, entendeu um pouquinho mais e viu que era um crime usar margarina. Eu tinha uma professora, gente, que eu nunca me esqueço dela. Lá na UFBA, onde eu me formei, né, na Universidade Federal da Bahia, eu estagiei com ela há muito tempo e eu lembro que ela falava assim para os pacientes dela. Olha, se você mora numa casa, se você tem um quintal, que eventualmente vai passar um bichinho ou outro lá, né, quintal aberto e tal, pega uma colherada de margarina, coloca num pires, uma coisa aberta lá, e esquece lá, por semanas. E volte lá, depois de algumas semanas, para ver o que aconteceu. Gente, aí ela falava, não deu fungo, nenhuma bactéria quis, nenhum bicho comeu isso, porque, na verdade, só o ser humano encara isso como alimento, nenhum bicho da natureza encara isso como alimento. E isso ficou guardado na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci. E sabe a Rosângela? É verdade, gente. Então, assim, margarina é um tipo de alimento que é extremamente plástico, extremamente artificial. E não importa que me venha lá que é zero gordura trans, eu não acredito nisso. Então, margarina é um negócio que sim, a gente deveria abolir da nossa vida. Então, realmente, poxa, e aí? Se eu quero uma dieta melhor, eu vou ter que comprar manteiga, vou ter que gastar um pouco mais na manteiga? Aí, nesse caso, eu diria que sim. Então, observe, gente, mas assim, ao mesmo tempo, quanto tempo vai durar uma manteiga na sua geladeira, pô? Quanto tempo? Quali 500 gramas, R$5, 250 gramas de manteiga, R$10. Ou seja, realmente a manteiga, ela é muito mais cara. Patrícia, obrigada pela informação aqui. É muito mais cara. Mas, poxa, esse é o tipo de coisa que eu julgo que é realmente um investimento que você está fazendo. Paula, e orgânicos? Preciso comprar orgânicos? Gente, se você tem acesso na sua cidade a uma feira de orgânicos que você vai comprar diretamente ali do produtor, geralmente não é tão mais caro. Não é tão mais caro do que o alimento convencional, né? Que está lá, infelizmente, com agrotóxico. Não é tão mais caro. A grande questão é que dentro do supermercado, realmente o orgânico costuma ser muito mais caro do que a versão tradicional, digamos assim, né? Então é aquela coisa, gente... não, Paulo, eu não tenho nenhuma feira aqui, não tenho minhas compras, a minha realidade é comprar no supermercado, ou mesmo na feira de orgânico, já fui, acho que é muito mais caro. E aí? E aí que não precisa comprar orgânico? E aí que compre o convencional? Ah, mas vai ter agrotóxico. Vai ter agrotóxico, gente. E tá tudo bem, assim.
Eu já falei isso aqui em várias lives. Teve uma vez eu tava no carro, aí tava ouvindo um rapper cantando. Eu não lembro quem era. Acho que é Emicida. E que aí que na letra da música dele tinha que hoje em dia a gente só escolhe o veneno que nos mata. Ele falava isso, claro, num sentido muito mais amplo. Mas infelizmente é verdade, gente. Se a gente for querer assim que seja tudo perfeito, tudo dentro do ideal, fica difícil. Na verdade, até observe, a gente mora, muitos aí provavelmente moram numa cidade grande. Eu moro aqui em São Paulo. Respiro com certeza, infelizmente, um ar bem poluído. E essa é a minha realidade. Então, assim, hoje, infelizmente, é complicado a gente querer buscar sempre o ideal de tudo. Não precisa ser o ideal, mas vamos tentar o melhor que a gente pode. Então, se a gente não tem uma horta em casa, se a gente não tem a sorte de morar numa zona rural, por exemplo, a gente vai ter tudo de muito fácil acesso, orgânicos, baratos, ali direto do nosso vizinho ou do nosso quintal. Se não temos essa sorte, tudo bem. Se a gente faz compras no supermercado e às vezes a gente vai precisar comprar o vegetal normal mesmo, que está ali provavelmente com a carga grande de agrotóxicos, tudo bem. Se eu posso também entender que os alimentos que mais têm agrotóxicos geralmente são os folhosos, o tomate, o pimentão, tudo aquilo que tem casca muito fininha, né, e que eu não vou remover essa casca, o que eu posso, e se eu tenho uma condição melhorzinha, o que é que eu posso às vezes? Posso comprar tudo não orgânico, né, do tradicional, mas esses alimentos específicos, meu alface, meu tomate, meu pimentão, que eu sei que são os mais contaminados, eu vou escolher comprar orgânico. Ou se por acaso eu quiser morango, eu vou escolher comprar o orgânico. Mas tudo aquilo que tem uma casca mais durinha, já que eu vou tirar essa casca, tudo bem não ser o orgânico. E por aí a gente vai. Não precisa fazer perfeito, mas tenha certeza que não é porque você não está fazendo o perfeito, o ideal, que você tem que ir para o extremo oposto. Então não é porque eu não posso comprar orgânico, então já que eu não posso ter uma fruta orgânica no meu lanche, então eu vou botar biscoito recheado mesmo. Não tem lógica isso daqui. E aí até, gente, a gente falando em biscoito recheado, a gente entra infelizmente numa realidade que é muito dura, que é o quê? Realmente muitos alimentos que eu vejo que as pessoas acabam colocando muito na rotina é dureza, viu? Assim, são alimentos muito baratos. E realmente quando a gente fala com a nossa população em geral, principalmente as pessoas que têm uma condição um pouco mais apertada ali, que a grana está contada no final do mês, é muito mais fácil, ele é muito mais barato, rende muito mais, às vezes ele comprar um pacote de macarrão, ele comprar um pacote de biscoito, às vezes até do que ele investir em certos legumes e verduras e frutas na rotina. E dói no coração, velho, saber que às vezes meio pacote de biscoito vai sair mais barato, sei lá, do que uma fruta. Não sei, talvez até saia mais barato. A gente tem biscoitos de péssima qualidade aí, que é basicamente açúcar com farinha e gordura hidrogenada, e eles custam centavos, o pacote custa centavos, então se for comer meio pacote sai assim um valor irrisório, e talvez isso às vezes seja mais barato do que você comprar uma fruta, e é uma pena isso, de verdade, porque infelizmente muitas pessoas mesmo vão precisar comprar de acordo também com o preço daquilo, mas gente, de verdade, assim, bota a cabeça para funcionar no sentido de, vou buscar aqui, então, dentre as frutas, pode até não ser o mais barato de tudo, mas dentre as frutas, vou comprar aquelas que estão na promoção, vou comprar aquelas que são mais baratas e mais acessíveis. E geralmente até as mais acessíveis são justamente as frutas da época, que estão em maior quantidade ali e que estão mais nutritivas por serem a fruta da época. Então, assim, gente, dentro daquilo que é comida de verdade, tenta ao máximo buscar ali o que é de acessível, sabe? O que está na promoção, o que tá mais em conta. E dá para fazer dessa forma. Não precisa comprar carne vermelha, não. Não precisa nem comprar frango, dá para ter ovo, sabe? E ovo é realmente um alimento mais em conta. Aí precisa ser o ovo caipira, orgânico, melhor do mundo? O ovo caipira, ele é mais nutritivo? Ele tem um perfil diferente de gorduras, mais gorduras do tipo até ômega 3, ele tem mais vitamina D porque as galinhas são criadas soltas e recebem o sol, né, e se expõem ao sol? Sim. Então ele vai ser um ovo mais nutritivo? Vai. Quem tem condições de comprar o ovo caipira,
compra, ou quem tem a sorte, mais uma vez, de ter a sua galinha no quintal ou de morar numa zona que ele tranquilamente tem acesso àquilo sem nem ser um produto mais caro, meu Deus do céu, isso é qualidade de vida. Mas, se você não tem, se a sua realidade, mais uma vez, é o supermercado, e lá vai ser muito mais caro, o ovo caipira, sem dúvida, é muito mais caro que o ovo de granja. Compra o ovo de granja, pô. Relaxe, não precisa fazer o ideal, faça aquilo que é bom. E ovo ainda é muito melhor do que qualquer outro, ovo de granja ainda é muito melhor do que qualquer outro produto industrializado. Tá certo, gente? Então, assim, não surta, de verdade. Eu vi que falaram aí sobre óleo. Eu até coloquei aqui outra coisa, que é o azeite de oliva versus o óleo de soja, por exemplo, que é o mais utilizado. Gente, os óleos vegetais, via de regra, soja, girassol, milho, para que esse óleo seja extraído dessa semente, desse grão, geralmente eles vão estar utilizando ali alguns tipos de solvente, algumas coisas que tornam esse produto final, e até para que ele dure bastante tempo na prateleira, a gente tem ali um pouco de gordura trans e tudo mais. Para mim, tornam esse produto não muito interessante. Ele não é interessante para a gente colocar na nossa rotina. Então, o que é que... Bom, pelo menos na minha casa, o que é que eu faço? Eu realmente compro azeite de oliva. Caramba, Paula, mas azeite de oliva é muito mais caro, 1000 vezes mais caro do que um óleo de soja, com certeza. Mas observe, gente, quanto dura um azeite de oliva. Todas essas gorduras, na verdade, gente, o azeite de oliva, a manteiga, a banha de porco que citaram aqui, ótimo, excelente, banha de porco é excelente. Gente, todas essas gorduras livres, essas gorduras que a gente geralmente vai adicionar para preparar a comida, né, em algum tipo de preparo ali, elas têm que ser usadas muito pouco. Muito pouco. Assim como na casa de uma pessoa que até pode usar o óleo, por exemplo, o óleo vegetal, o óleo de soja. Se essa pessoa tem uma alimentação melhor, um padrão de alimentação melhor, observe que esse óleo de soja, ele deve durar uma eternidade na casa da pessoa. Porque na rotina dela, ela não vai fazer fritura, ela não vai fazer uma fritura de imersão ali, ela não precisa botar muito óleo para preparar as coisas. O óleo de coco também tem muita qualidade. Mas assim, fato é, eu acho que toda gordura de adição, né, seja, todas essas são de boa qualidade, tá, gente? Óleo de coco, azeite de oliva, banhas de porco, que mais? O que mais que a gente usa para cozinhar? Manteiga. Aí eu posso falar um pouquinho da diferença também entre manteiga e ghee. Mas fato é, todas essas gorduras, que via de regra a gente vai colocar um pouco ali para primeiro começar refogando a cebola e o alho e depois preparar a comida. Via de regra, gente, é pra gente usar em pequena quantidade. E sim, azeite de oliva pode ser usado para cozinhar, tá bom? Tem muita gente que ainda acha que azeite de oliva só pode ser usado cru e jamais pode ser aquecido, porque perde todas as propriedades. Nananina, não. Já na época lá da minha faculdade, ó, a UF, meu Deus, olha, a UF é uma das melhores faculdades que eu acho que existe no Brasil. De nutrição, pelo menos. Eu tive professores excelentes. E fato, eles já me diziam desde lá, e falavam, azeite de oliva é um tipo de gordura que tem altíssima estabilidade. Ele é estável em altas temperaturas. Então, ele pode e deve ser utilizado para cozinhar. Tá certo? Então, é bobeira a gente achar que não pode. Já manteiga, observem que queima muito fácil. Se você botar manteiga e até às vezes deixar a chama do fogão um pouquinho mais alta, for lá picar uma cebola, quando você olhar para a panela, você já vai ver que a manteiga está preta. Ela queima muito fácil. Manteiga pode ser aquecida, então. Ela queima muito fácil. Então, geralmente, quem aí gosta de MasterChef, por exemplo, já viu que eles fazem o quê? Pega lá, taca um pedação de manteiga para fazer o bife lá deles, bota um medalhão, bota um pedação de manteiga lá e o que é que eles fazem em cima? Azeite de oliva. Eles misturam 2 tipos de gordura para quê? Para que o azeite, que tem um ponto de fumaça maior, que aguenta mais altas temperaturas, para que isso minimize esse poder fraco, esse poder da manteiga de se queimar muito rápido. Então, eles botam uma gordura que aguenta mais altas temperaturas. Então, eles deixam a manteiga para trazer o sabor da manteiga no alimento, mas eles botam azeite de oliva para que a manteiga não queime muito rápido. Certo? Deu uma travada na tela aqui para mim. Vixe, agora voltou.
E aí eu já me lembro aqui de qual é a diferença entre manteiga e ghee. Paulo, eu vi que ghee é muito mais cara ainda. Meu Deus, se manteiga é mais cara que a margarina, a ghee, então, é bem mais cara. É mais cara do que a manteiga. E aí tenho que comprar ghee, porque a ghee é isenta de lactose. Gente, ghee, que é uma coisa que até que dá pra fazer, nem vou dizer que dá pra fazer em casa, dá pra fazer em casa de fato, é você aquecer a manteiga ali em baixinha temperatura e tirar toda aquela camada, aquela espuminha que forma em cima e a parte sólida que decanta embaixo, você só vai pegar aquele líquido que fica ali no centro. Isso daí é a ghee. Mas qual é a grande vantagem para mim da ghee em relação à manteiga? Justamente a ghee, nessa parte do cozimento, do aquecimento, ela ganha da manteiga. Por quê? Porque ela aguenta mais altas temperaturas sem queimar. Então, para mim, a grande vantagem da ghee em relação à manteiga é isso. Mas eu preciso comprar aqui ghee? Não, você pode usar manteiga e tacar um pouco de azeite de oliva em cima também. Poderia ser uma opção, tá certo? Mas de qualquer forma, gente, todos esses tipos de gordura, que todas essas gorduras naturais realmente são muito boas. Então, apesar do óleo de soja, girassol, etc., em teoria ser natural, pô, não é soja, não é girassol, mas a questão é que para você extrair, imagine aí em casa. Em casa, você consegue pegar um grão de soja e extrair óleo dele. Você já pensou isso? De uma azeitona você consegue, eu tenho certeza. De uma azeitona, se você colher e amassar a azeitona com a mão, você vai ver que o óleo solta na sua mão. Dendê, a mesma coisa. Se você espremer ali o fruto do dendê na sua mão, sai óleo. Então, todos esses... Então, o azeite de dendê é bom? Bom. Natural. Então, todos esses óleos que coco, você provavelmente conseguiria extrair óleo de coco em casa. Você consegue. Mas tente tirar óleo de um grão de soja. Observe, sempre que a gente para pensar assim, pô, será que eu conseguiria fazer tal coisa em casa? Esse é o melhor pensamento para saber se esse produto tende a ser mais natureba ou não. E observe que tirar óleo dessas sementes é muito mais difícil. Então, geralmente, para a indústria fazer isso, ela realmente usa determinados meios mais químicos, usa solventes e tudo para fazer. Então, realmente, eu julgo que não é algo interessante para a gente colocar na rotina, tá certo? Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas, viu? Deixa eu ver aqui, Deixa eu jogar lá pra cima, ver quem é as primeiras pessoas que perguntaram alguma coisa. Deixa eu ver. Pera, gente, pera, que eu tenho que rolar a barra aqui pra cima. Calma aí. Núzia, me dê um oi. Oi, Núzia. Núzia ou Núzia? Não sei como se pronuncia. Cléo, animada para essa live, que bom. Espero que você esteja gostando. Cléo, adorei o tema, show de bola, gente. Que bom, que bom. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, gente. Calma lá. Vixe, joguei muito lá pra cima, muita gente entrando. Calma aí, deixa eu ver se alguém fez pergunta. Ansiedade atrapalha demais a emagrecer? Com certeza, gente. Ansiedade, querendo ou não, faz com que a gente busque por mais prazer. Dani, oi Dani, de Brasília, quanto tempo? Volta, Dani. Deixa eu ver o que mais aqui. Debaixo... Ai, gente, cadê? Não tô achando as perguntas de vocês. Tá difícil rolar essa barra aqui. Tem iogurte natural de R$2, Alex falando. Exatamente, Alex. Na verdade, assim, observe que boa parte dos produtos, mesmo produtos alimentícios, eles são baratos. Pô, um iogurte é um exemplo disso. Então, é fácil você pegar esse iogurte natural que só tem leite, fermento lácteo e nada mais por uns R$50, Que é intolerante à lactose, pode usar sem lactose? Pode usar. Eu diria que as pessoas que são intolerantes à lactose, elas têm que buscar minimizar os laticínios de maneira geral na alimentação, mas quando for consumir um laticínio, sim que escolha o sem lactose, tá certo? Como tomar o kombucha para ajudar no emagrecimento? Maria, na verdade, é como eu falei, o kombucha, ou kombucha, né? Não sei realmente qual é o acento aí, mas o kombucha, ele é um alimento probiótico, ele é um alimento fermentado, então ele contém ali bactérias que são benéficas ao nosso intestino, que são benéficas à nossa flora bacteriana. Mas como eu incluir na rotina para emagrecer?
Observe, para emagrecer é muito mais importante que você faça uma dieta hipocalórica, né? Ou seja, que você minimize a quantidade de calorias, que você traga uma boa quantidade de proteína para participar das suas refeições, que você gere esse déficit calórico que eu tanto falo aqui. Então, isso é muito mais importante até do que você colocar alimentos probióticos. Então, até se a gente fosse elencar, né, por ordens de prioridade, esses alimentos probióticos, talvez eles viessem no segundo plano. Ah, Paula, você está dizendo então que não é importante manter uma boa flora bacteriana? Não, já bati muito na tecla aqui que é importante. Mas não necessariamente você precisa fazer isso com o kombucha, que é algo que é muito mais caro, entendeu? Você pode fazer isso também com iogurtes. Os iogurtes ali, você sabe que eles têm lactobacilos que fermentam aquilo. Você pode, inclusive, fazer alimentos fermentados na sua casa. Tem muitas pessoas até que têm e-book, que tem coisas sobre... que produzem material sobre isso, né, na internet. E vocês podem ler e a gente pode criar fermentados, alimentos fermentados em nossa casa, de maneira prática e super barata. Então, realmente, ter esses fermentados ajuda na nossa flora bacteriana. Mas o que ajuda ainda mais a manter uma boa flora? Ter uma alimentação boa, ter uma alimentação baseada em comida de verdade, ter um intestino que funcione. Então, no momento em que você já mantém na sua rotina uma alimentação de boa qualidade, a chance de você já estar nutrindo uma boa flora bacteriana é muito grande, sem necessariamente você precisar fazer o uso de um kombucha ou de qualquer outro alimento nesse sentido, tá bom? Fê perguntou aqui, dá para emagrecer com ovo, aveia, peito de frango, tomate, alface? Com certeza, Fê. O que é isso aí? É comida de verdade? É a carne, é o ovo, é legume e verdura? É isso que a gente precisa. E precisa o que também? De uma pitada de criatividade para não ficar na mesmice, de achar também que a gente só pode e só deve comer salada de alface, tomate e peito de frango para emagrecer. Não, a gente pode ampliar muito mais o cardápio com um pouquinho de criatividade, para não cair nessa monotonia e achar que dieta para emagrecer é chato. Vai ser chato se a gente todo santo dia acha que tem que comer salada sem graça com peito de frango. Aí realmente fica monótono. Lu aqui perguntando, xilitol. Lu, boa. Até na verdade, esses adoçantes naturais, Lu, eles também deveriam entrar aqui na minha lista de produtos caros que as pessoas acreditam que precisam ter numa dieta de emagrecimento. E na verdade, gente, todos esses adoçantes naturais, como é o caso de xilitol aqui que Lu citou, ou de eritritol, ou um stevia, enfim, eles, principalmente xilitol e eritritol, se popularizaram muito nos últimos anos. Mas observe, eles precisam estar na rotina. Xilitol é bom? É bom. Metade mais ou menos do xilitol você absorve como se fosse um açúcar mesmo, tá? E metade dele vai ser excretado como se fosse uma fibra. E até por ter essa característica de fibra, o que é que acontece com o xilitol? Que para mim é péssimo. Gases, distensão abdominal. Então eu, Paula, particularmente, prefiro, na minha exceção, comer um doce convencional do que ficar fazendo docinho low carb lotado de xilitol. Eu, Paula, tem gente que não. E outra coisa, xilitol, eritritol, produtos de confeitaria low carb, para mim eles devem existir e eles têm um público que é muito importante, que são os diabéticos. Então, para esse público, é melhor ter um pouquinho de gases e distensão e comer o doce deles, sem que isso afete de maneira negativa a glicemia, do que não comer, né? Do que comer um doce convencional. Mas para mim, que não sou diabética, que não tenho resistência à insulina, eu prefiro muito mais, na minha exceção, comer o meu doce com açúcar tradicional e não ter estufamento do que comer um doce low carb e ficar lá com aquela barriga desse tamanho aqui distendida de tantos gases, porque xilitol para mim, pelo menos, é uma bomba. Mas fato é natural? É. Dá para você colocar, dá para você usar numa dieta de emagrecimento? Dá sim, mas qual é a minha visão sobre esses adoçantes, ou qualquer adoçante na verdade? Deixa para a menor parte do tempo, especialmente se for para fazer receita tipo sobremesa. Gente, lembrem que o prazer que a gente tem não é nem com o açúcar, não. O prazer que a gente tem é com o alimento doce. Por isso que uma fruta dá prazer.
né? Uma fruta dá prazer porque ela é doce, ela traz essa carga natural de açúcar. Então, a sobremesa, às vezes, que a gente faz com o xilitol, então, observe, eu vejo um monte de sobremesa por aí. Pô, vamos fazer uma cheesecake low carb. Então, a gente pega lá um monte de pote de cream cheese, mistura isso com xilitol, faz uma casquinha ali com farinha de amêndoas. Nossa, essa cheesecake aí é cara, hein? Faz uma crosta ali com farinha de amêndoas, com manteiga. No final das contas, essa preparação ela é tão calórica quanto uma cheesecake tradicional, mesmo tendo usado adoçante. Ela é tão calórica quanto. Então, esse é o tipo de alimento que foi feito para participar da minha rotina de emagrecimento. Não preciso te falar mais nada, né? Claro que não. Comecei a te seguir essa semana, mas já tô gostando porque você fala de alimentos que temos em casa, no dia a dia, não tem frescura. Show de bola, Fábio. É isso aí, mas não precisa mesmo, gente. Olha, quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou extremamente prática e simples nas coisas que eu escolho. Realmente, 80% do que eu compro, fora produtos de limpeza, não tem rótulo. É legume, carne, ovo, fruta, verdura, raízes, tubérculos. É isso que eu me alimento. Às vezes até recentemente eu joguei lá nesse meu grupo lá do Telegram que eu tenho, do Comer e Treinar. Eu fiz ovos mexidos de manhã, aí fiz aipim cozido e como eu tinha aqui um Nutritional Yeast. O que é Nutritional Yeast? É uma levedura desidratada. Aí eu joguei por cima, que tem sabor de queijo. É um produto que foi principalmente criado mais pro público vegano, né? Mas fato é, como eu tinha ganhado de um representante, aí eu joguei por cima do meu aipim cozido e botei a foto lá. E aí eu falei, gente, aí é basicamente ovo com aipim. Esse negócio que tá em cima do aipim, nem precisa saber, é frufru. É frufru porque eu não quero que ninguém ache que é isso que faz alguma diferença na minha vida, porque obviamente que não é. Pra mim só dá um saborzinho ali legal. Quem pode comprar, ótimo. Quem não pode tá perdendo alguma coisa, não tá perdendo nada. Então, assim, fiquem muito tranquilos. A base da alimentação é fruta, verdura, legume, carne e ovo, é isso. E a gente não precisa se preocupar com o resto. Mas o que pode substituir a farinha de amêndoas? Já falamos, né, Marcela? Eu já tirei essa sua dúvida. Vamos descer aqui um pouco, mas... Eu uso farinha de castanha de caju no lugar de farinha de amêndoas. Boa, já é um pouco mais barato, né? Mas ainda assim é caro, né? Castanha de caju também é caro. Biomassa de banana verde, Nalva falando. Nalva, você estava falando aqui no contexto das farinhas. Eu não sei se você utiliza isso para fazer bolo ou se você está perguntando se biomassa de banana verde é um alimento interessante. É um alimento interessante, gente. Agora lembre, no momento em que qual é o objetivo, né, dessa biomassa? Para quem nunca ouviu falar, tem biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde é você pegar a banana verde, verde mesmo, aquela bem verde, que só de você pensar em comer trava a boca. Bem verde. Você cozinha ela na panela de pressão, né? Se eu não me engano, eu nunca fiz biomassa na minha casa, mas eu acho que a receita é essa, né? Você cozinha na panela de pressão e depois você tira a casca, tira essa polpa de banana. E qual é o objetivo disso, Paula? É que a banana verde, ela é muito rica em amido resistente, que é um tipo de fibra que as nossas bactérias intestinais amam. É tipo o alimento preferido das nossas bactérias intestinais, entendeu? É o que a gente chama de pré-biótico. É uma fibra que alimenta as nossas bactérias intestinais. Então, claro, faz muito bem para a saúde. Então, observe que a banana verde, ela tá cheia de amido resistente. Pense assim, ó, gente, quando a banana ou qualquer fruta, quando ela vai amadurecendo, ela não vai ficando mais doce, o sabor não vai ficando mais adocicado, é exatamente porque ela vai quebrando esse amido que está lá na forma de fibra, porque amido resistente é fibra, a gente não digere, a gente não consegue quebrar ele e absorver, então ele passa direto ali pelo nosso intestino como uma fibra, mas à medida que a fruta vai amadurecendo, ela vai quebrando esse amido e vai transformando isso também em mais frutose, vai deixando o açúcar mais simples, por isso que ela é mais doce. E quando ela é verde, ela tende a ter um sabor assim, ou que trava, cheio de tanino, que nem é a banana verde, ou ela não é tão doce, tá de vez ainda, então ela não é tão doce, exatamente porque à medida que ela vai amadurecendo, ela vai quebrando esse amido e transformando essa fibra e transformando em açúcares. Mas a banana verde é isso, ela é rica em amido resistente. Agora, no momento em que a gente cozinha, pessoal, a gente torna uma parte pelo menos desse amido deixa de ser resistente, ou seja, ele vira um amido passível de ser digerido.
E se ele pode ser digerido, ele é absorvido e isso também afeta a nossa glicemia. A gente absorve como um carboidrato, tá certo? Ah, Paulo, então você quer dizer o quê? Que se eu quiser ter ali o máximo de amido resistente, eu deveria comer a banana verde? Exatamente. Travou a boca aqui? Chega espuma a boca, né? Chega sai saliva da boca, né? Quando a gente pensa em comer uma banana verde. Gente, eu tinha uma paciente aí em Salvador, até Isabel, que ela falava, Paula, sabe o que eu faço e meus filhos também gostam? Eu bato a banana verde com uma fruta que tem um sabor bem característico. Ela batia, eu lembro que ela falou que batia com cupuaçu e que até os filhos aceitavam. Então, o fato é, ou você pode pegar a banana verde e bater com banana madura, por exemplo, se você não está, por exemplo, em restrição de carboidrato, pega isso e faz uma vitamina. Bota uma banana verde para 2 bananas maduras ali e faz uma vitamina para a família. Ou você pode simplesmente pegar uma fruta que tem um sabor bem forte e tentar bater a banana verde mesmo, sem nem fazer a biomassa, tá bom? Mas a biomassa é uma forma de ter um amidozinho resistente ali? É. A gente sabe, por exemplo, que o amido resistente também está na fécula de batata. Sabe aquele pozinho branco, fécula de batata? Mas, Paulo, não é lotado de carboidrato isso? Se você não cozinhar, se você comer cru, quem é que vai dar colherada de fécula de batata crua? Ninguém. Mas assim, a verdade é que, se você comesse cru, você ia ver e você dosar a sua glicemia, pegar o glicosímetro e dosar, você vai ver que nada acontece com sua glicemia. Por quê? Porque é fibra. É amido resistente puro, só que no momento em que você aquece, você quebra isso e você torna isso digerível. É um pouco do que acontece com a banana também. Então, se você comer uma preparação com fécula de batata ou comer a fécula, bote uma colherada lá na água e beba. Meça a sua glicemia, veja se altera. Não altera. Use a fécula numa receita. Coma, veja se altera. Glicemia vai lá para cima. Vamos nessa ver mais, que mais aqui? Mas, Paula, e em relação à biodisponibilidade dos nutrientes? Cris, você perguntou isso em relação a quê, meu Deus? Porque assim, gente, biodisponibilidade... Cris, eu só não entendi em que contexto você perguntou isso, da biodisponibilidade dos nutrientes. Mas assim, gente, biodisponibilidade de nutrientes é um dos temas mais complexos da nutrição, mais complexos. O que é biodisponibilidade? É o quanto a gente come daquele alimento, qual nutriente, o quanto de nutriente que a gente come e o quanto de fato a gente absorve. Porque observe, não é porque você comeu que você absorveu. Então, às vezes você come um alimento que ele está cheio de cálcio e ferro. Mas quanto de cálcio e ferro você de fato absorveu? Isso é biodisponibilidade dos nutrientes. E fato é, o que é que afeta a biodisponibilidade de um nutriente? Várias coisas. Medicamentos, interação alimento com alimento, nutriente com nutriente. Então a gente já sabe, o exemplo mais clássico que a gente costuma dar na nutrição é ferro e cálcio. Ou então cafeína e cálcio. Fato é, ferro e cálcio, por exemplo, disputam o mesmo lugar ali de absorção no nosso intestino, o mesmo sítio de absorção. Consequentemente, se a gente come os dois juntos, um deles vai sair perdendo. A gente vai deixar de absorver provavelmente um pouco deles. Provavelmente o ferro vai ficar de fora, entendeu? A gente vai diminuir a absorção. Ah, Paulo, por isso que eu já ouvi falar que não é ideal botar carne, queijo, leite e carne e fontes de ferro. O ideal é que a gente não misture os dois, mas frequentemente a gente faz isso. E fica difícil, gente, na verdade, quando a gente vai estudar a fundo ali a biodisponibilidade, cara, seria quase impossível a gente tentar otimizar a absorção de tudo, porque a gente teria que comer assim, bom, agora eu vou comer minha carne, vou dar um tempo, agora eu vou comer meus vegetais. É sério, porque é tanta interação que pode existir que a gente fica louco se a gente tentar otimizar tudo. Então, naturalmente, a gente tem que entender que a gente vai ter uma perda ou outra. Mas, claro, se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é anêmico, é óbvio que eu vou dar essa sugestão para ele. Eu falo, cara, olha, como a gente está tentando otimizar ao máximo aqui a absorção de ferro, tenta não fazer essa e essa combinação. Tenta não tomar café logo depois do almoço. Eu vou tentar otimizar ao máximo porque ele tem um problema envolvido com aquele nutriente específico. Mas, de maneira geral, a gente tentar fazer isso é uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça não só para o nutricionista, não, para quem vai tentar seguir um plano alimentar desse tipo. É muito complicado.
Comprei farinha de aveia sem saber, pensando que era flocos finos, mas adorei, beleza. Pode substituir a farinha em qualquer receita para melhorar a caloria e o valor nutricional? Posso substituir a farinha em qualquer receita para melhorar a caloria e o valor nutricional? Acho que você está se referindo à farinha de trigo, né, Cris? Se você pode substituir, pode. Agora lembre isso, Cris, como eu falei aqui. Às vezes você vai pegar e vai substituir uma farinha de trigo por uma farinha de arroz, só porque é sem glúten. E observe que a farinha de arroz, nutricionalmente, ela vai ser tão pobre quanto a de trigo. Então, de nada adiantou essa substituição, tá certo? Aí você tem que saber por qual farinha que tem um melhor valor nutricional ali, uma farinha de grão de bico, que citaram, até um farelo de aveia, muito melhor. Aí é legal que você faça essa substituição, pelo menos parcial, tá certo? Gente, antes de responder a mais algumas perguntas, vou só dizer a vocês que, acabando aqui a live, faça o favor para mim, vai lá no link do meu perfil, clica lá e clica naquele primeiro botão que tem lá, Semana Emagreça com a Nutri. Clique e se inscreve, por favor. E ó, cheque o seu e-mail, tá? Bote ali o seu melhor e-mail e vá lá, veja se você recebeu a confirmação. Porque a partir de sábado teremos comunidade no Facebook para quem quer emagrecer, viu, gente? O objetivo é emagrecer. Então, para quem quer emagrecer, a gente vai rolar uma comunidade no Facebook aí comigo, com minha equipe de suporte aí e com vocês, onde a gente vai interagir, vai rolar umas informações importantes por lá, algumas aulas que eu vou disponibilizar. E outra coisa, essas lives que eu comecei a fazer a partir de antes de ontem, até o dia 14 de junho eu vou fazer live. Não vão ficar salvas, não vou deixar salva aqui. Ah, Paula, é para forçar todo mundo se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri? É. Porque aí você que se inscreveu na Semana Emagreça com a Nutri vai ter acesso a todas essas lives. Mas se você não tiver inscrito, não vai ter acesso. Só vai ter acesso ao vivo, tá bom? Outro lembrete aqui que meu staff tá aqui, ó, levantando as plaquinhas para mim. Lembre de falar das consultas online. Sim, galera, eu estou fazendo consultas online, tá bom? Então, se você tem interesse em um plano personalizado para você, entre em contato com a minha secretária para que ela te passe todas as informações, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Perguntaram aqui, e fubá? Beleza, farinha de milho, de maneira geral, é uma possibilidade também de substituto. É uma farinha que é densa em carboidrato, porque milho tá ali na mesma categoria do trigo, do arroz, da quinoa, que é o quê? Alto teor de carboidrato. Então, fubá vai ser uma farinha densa em carboidrato, mas sim que você pode utilizar também em substituição às outras farinhas. Tapioca, muita gente perguntando de tapioca aqui. Tapioca, gente, é uma farinha com alto teor de carboidrato também. Gente, todas as farinhas, na verdade, se ela é derivada de um alimento, que esse alimento é fonte expressiva de carboidrato, e no caso da tapioca, ela é derivada da mandioca, né, ou do aipim, ela é densa em carboidrato. Ela só não é tão densa quanto a farinha de mandioca em si. A farinha de mandioca, quase o peso dela inteiro é carboidrato. Mas a tapioca, como ela é hidratada, ela tem água na composição, ela não é tão concentrada assim como a farinha de mandioca. Mas ainda assim, ó, é socada de carboidrato. Então é o tipo de alimento que tem que ter cuidado se o seu objetivo, por exemplo, é emagrecer. Ah, Paula, é melhor não ter? Gente, é só frequência e quantidade. Se preocupar sempre com essas duas variáveis. Então, via de regra, como eu não estou ali olhando o seu planejamento nutricional, não estou ali calculando tudo, o que eu diria para você evite fazer uma tapioca grossa ou comer tapioca na rua, porque tapioca na rua sempre é grossa pra caramba, você vai ter um monte de carboidrato ali. Faça tapioca em casa e pegue uma frigideira com um fundinho menor, faça uma tapioca fininha, ou até se você quiser, vale aquela velha receita da crepioca, que é você bater uma colher de sopa só de tapioca com ovo, bota uma colherzinha de água também para deixar mais fluida, sal, pimenta, o que você quiser e faz. Beleza, não é tapioca, não é omelete, é uma coisa ali meio termo, mas que quebra a monotonia também, né? Acho bacana para colocar. Então assim, tapioca engorda? Lori tá perguntando aqui. Nenhum alimento engorda ou emagrece. Por quê? Ah, mas tapioca, tá. Então uma tapioca eu vou ter quanto ali de carboidrato? Sei lá, 30 gramas de carboidrato, por exemplo. E aí, 30 gramas de carboidrato engorda? Não sei. 30 gramas de carboidrato em uma tapioca tá indo em uma refeição sua do dia. Como você se comportou nas outras refeições? Quanto de carboidrato, gordura e proteína você consumiu nas outras refeições? Entendeu, gente? Então é claro que, via de regra, se a pessoa quer emagrecer, eu vou falar como orientação geral que ela tente reduzir os farináceos da vida dela, porque os farináceos são mais concentrados e tendem a não dar tanta saciedade como um alimento bruto. Então, se eu tenho tapioca versus aipim cozido,
eu vou preferir que o meu paciente coma aipim cozido ao invés de tapioca, porque eles vão ter, numa determinada porção, a mesma quantidade de carboidrato e o aipim cozido vai dar muito mais saciedade. Gente, cronômetro aqui já entrou, 20 segundos para finalizar. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, de verdade. Obrigada pelo carinho. Vejo vocês amanhã na live às 18 horas e vejo também na semana Emagreça com a Nutri. Vai ser show. A partir de sábado, vocês vão receber o link para entrar na comunidade e vai ser muito bom. Conto com a presença de vocês. Beijo enorme e boa noite.